Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos trabalhar o assunto de eletroquímica voltado para a pilha de Daniel. Eu sou a professora Brenda Monteiro, mas eu também terei o auxílio da professora Alice. No caso, eu ficarei com a parte teórica e a Alice vai ensinar vocês como fazer uma pilha, ou seja, ela vai trabalhar com a parte experimental da nossa aula de hoje. Então, vamos começar. Bom, aqui, como vocês podem observar, é o sumário dos tópicos que iremos trabalhar hoje. No caso, será a introdução, números de oxidação, oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor, histórico, pilha de Daniel e eletrólise. Vocês já se perguntaram o que é eletroquímica? A eletroquímica é um ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Bom, a eletroquímica é utilizada na fabricação de vários aparelhos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como lanternas, celulares, pilhas, calculadoras e computadores. Esses são alguns, tá, pessoal? Não são todos. Existem inúmeros. E aqui nesse slide nós temos algumas fontes de energia elétrica. A energia elétrica é obtida principalmente através de usinas nucleares, que é uma instalação industrial empregada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear. Ela caracteriza-se pelo uso de materiais radioativos que produzem calor como resultado de uma reação nuclear. Temos também a energia eólica, que é a transformação de energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade. Também temos a energia hidrelétrica, que é aquela que é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Para aproveitar tal força, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas capazes de extrair o máximo potencial desse recurso renovável, livre de emissões e que se origina na própria área. Temos também a energia solar, que é um termo referente à energia proveniente da luz e do calor do Sol, que é utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar. E embaixo nós temos as pilhas, né, representando a energia química, que essa energia química ela irá produzir a energia elétrica. Bom, chegamos aos números de oxidação. O que é o número de oxidação? Ou o número de oxidação de um elemento? É basicamente a carga elétrica que ele adquire em uma ligação iônica ou caráter parcial que ele adquire em uma ligação covalente. Ou seja, basicamente, para quem perde elétrons e quem ganha, atribui-se número de oxidação. Chegamos à parte de oxidação. Bom, oxidação é o nome dado ao processo de perda de elétrons por um átomo, grupo ou espécie iônica durante uma reação química. Ela é identificada a partir do aumento do NOx, que é o número de oxidação, que nós já vimos anteriormente, da espécie ou átomo quando se comparam reagente e produto. Então, aqui, como vocês podem observar, nós temos uma reação química, onde ao lado esquerdo nós temos os reagentes e ao lado direito nós temos o produto. Uma espécie é oxidada quando ela perde elétrons. No caso aqui, nós temos o zinco, né? O zinco, ele perdeu 2 elétrons, ou seja, o NOx dele aumentou. E de zinco neutro, ele passou para zinco íon 2+, né? Então, aí houve uma oxidação. Definições para oxidação. Ele perde elétrons, o NOx aumenta e ele é considerado o agente redutor.
tá? Essas são os 3 bases para você saber a definição de oxidação. A redução, né? A redução, por outro lado, é o ganho de elétrons de uma espécie química com a consequente diminuição de NOx. Então, aqui, o NOx vai diminuir, ao contrário da oxidação, que lá o NOx aumentou. Então, aqui o NOx vai diminuir. Bom, uma espécie é reduzida quando ganha elétrons, né? No caso aqui do hidrogênio. Aqui, na parte dos reagentes, ele estava mais 1. Quando passou para produto, o hidrogênio ganhou 2 elétrons. No caso, aqui cada íon de hidrogênio ganha um elétron e eles se combinam para formar o H2 que nós temos aí na reação, né, na parte dos produtos. Bom, o que nós podemos observar, né, a oxidação e a redução são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química em que há transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominado de reação de oxirredução, tá? Esse é um ponto muito importante para o conteúdo de eletroquímica. Então, vamos aqueles 3 conceitinhos básicos para vocês arrasarem na prova. Redução. Ele ganha elétrons. O NOx diminui. E ele é considerado um agente oxidante, beleza? Já aprendemos os conceitos de oxidação e redução, então agora iremos estudar os conceitos do agente oxidante e o agente redutor. Bom, o agente redutor é o que causa a redução da outra espécie química reagente e o agente oxidante causa a oxidação. Uma das principais características, né, que distinguem uma reação de oxirredução das demais é a presença de um agente oxidante e de um agente redutor que podem ser definidos da seguinte maneira, tá? O agente redutor, ele provoca a redução do agente oxidante, tá? Ele perde elétrons, o seu NOx aumenta, como nós vimos anteriormente. Qual seria, então, o agente redutor? Nesse caso aí, o agente redutor seria o zinco, beleza? E o agente oxidante, ele provoca a oxidação do agente redutor. Ele recebe os elétrons e o seu NOx diminui. Nesse caso, no caso dessa reação química, seria o hidrogênio. Como diz esse enunciadozinho embaixo aí, tá? A espécie reduzida é o agente oxidante, que tá essa parte em azul, que quer dizer que é o hidrogênio. O hidrogênio oxida o zinco, retirando-lhe elétrons. A espécie oxidada é o agente redutor, que nesse caso é o zinco, né? O zinco reduz o hidrogênio, dando-lhes elétrons. Conseguiram compreender, fazer essa análise, digamos assim? Então, vamos a um exemplo, né, de agentes oxidantes. No caso, na produção do vinagre. Quando o vinho é exposto ao ar, ele se transforma em vinagre, cujo principal componente é o ácido acético. Isso ocorre porque o álcool etílico ou etanol presente no vinho oxida-se em contato com o oxigênio atmosférico, resultando no ácido acético. Assim, né, o oxigênio é um agente oxidante. Inclusive, a origem do termo oxidação está relacionada à reação com o oxigênio. Agora eu vou dar um exemplo de agentes redutores. No caso, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é usado na propulsão de foguetes e é considerado uma das mais importantes alternativas energéticas, tá?
pois a sua combustão libera uma grande quantidade de energia e nenhum poluente. Nessa reação, o hidrogênio atua como agente redutor, sendo oxidado pelo oxigênio, tá? Então agora nós vamos ver um pequeno histórico, né, sobre a pilha. É, a história da pilha se inicia em 1600, quando o físico alemão Otto idealiza a primeira máquina capaz de produzir eletricidade. Ela tratava-se de um globo de enxofre que gerava centelhas quando girado e friccionado. No século XVIII, o médico e investigador italiano Luigi Galvani descobriu que a eletricidade poderia ser armazenada nos músculos e que os nervos eram capazes de transferir energia. A eletricidade que Galvani se referia é originária das reações químicas no corpo humano. Sua descoberta foi de suma importância, tá? Pois foi a partir daí que os estudiosos começaram a investigar o uso da química na geração de energia elétrica. Então, um desses estudiosos foi o físico italiano Alessandro Volta, e considerado, né, o criador das pilhas elétricas. Após vários estudos, Volta percebeu que os melhores componentes químicos para a produção de energia elétrica eram o zinco e o cobre. Por volta de 1800, o mesmo elaborou um dispositivo formado por várias camadas desses dois metais, separadas por um disco de material poroso, né? E uma solução de sal, que no caso aí, né, é o ácido sulfúrico. A pilha de volta foi muito importante, tá? Para a evolução da eletroquímica. Fato que levou a ser, inclusive, nomeado com em 1810 por Napoleão Bonaparte. Então, essa imagem que vocês observam aí no lado foi exatamente a pilha de volta, que no caso aí, né, é pilha galvânica ou pilha de volta, que foi Volta quem criou, quem elaborou essa pilha aí, como vocês podem observar, né, tem o cobre, o zinco, a solução de ácido sulfúrico, enfim. Então, chegamos à pilha de Daniel. Existem diversos tipos de pilhas e baterias. Para melhor entendimento desses dispositivos, começamos por um dos tipos mais simples, que é a pilha de Daniel. É digamos assim, o exemplo mais fácil de ensinar a eletroquímica. Bom, os materiais usados nesse experimento de Daniel, né, é o eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre, ponte salina, fios condutores de eletricidade e voltímetro. E então foi em 1836 que o cientista Daniel construiu essa pilha, né, que vocês podem ver aí embaixo, essa representação. Um dos eletrodos era formado por uma placa de zinco metálico, no caso aí é a parte que está incisa do lado esquerdo, mergulhada em uma solução que continha cátions zincos com uma solução de sulfato de zinco, tá? Como vocês podem observar aí embaixo. Já o segundo eletrodo, que está do lado direito, era formado por uma placa de cobre metálico, mergulhada em uma solução que continha cátions e cobre, com uma solução de sulfato de cobre. Esses dois eletrodos eram interligados por um circuito externo, com uma lâmpada cujo o acendimento indicaria a passagem de corrente elétrica. A lâmpada realmente acendeu com o passar do tempo. Ocorreram outras mudanças no sistema, que foram: a placa de zinco foi corroída, perdendo massa, né, como vocês podem observar aí, e a placa de cobre ela aumentou. Então, a solução de sulfato de cobre era azul inicialmente e foi ficando mais descorada. Então, o cobre metálico
era o cátodo, que no caso nós consideramos o polo positivo, onde ocorre a redução, e o zinco metálico é o ânodo, polo negativo, onde ocorre a oxidação. Então, essas mudanças, né, ocorrem graças às reações de oxirredução entre os dois eletrodos, visto que o zinco é mais reativo que o cobre. Ele passa a transferir seus elétrons para o cátion, cobre, do outro eletrodo ao qual estavam interligados, por meio do fio condutor. Desse modo, né, o zinco metálico sofreu oxidação, perdendo elétrons, tornando-se o polo negativo dessa pilha, que é chamado de ânodo. Relembrando, né, os conceitos. Por isso nós estudamos anteriormente os conceitos de oxidação, redução, para que quando chegasse nesse exemplo da pilha de Daniel, nós não ficássemos meio que voando no conteúdo, tá? Portanto, continuando, né? Portanto, visto que o zinco metálico foi consumido, transformando-se nos cátions zinco, a massa da lâmina de zinco foi diminuindo com o tempo. Por outro lado, né? Os cátions sobre os cátions cobre da solução receberam os elétrons que o zinco transferiu. E desse modo, esses cátions sofreram redução, transformando-se em cobre metálico, como mostra a semi-redução abaixo. Tá? Dessa forma, esse eletrodo de cobre tornou-se o polo positivo, isto é, né, o ânodo. Por fim, chegamos no tópico de eletrólise. Bom, o que é eletrólise? É um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, como pilha ou bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substância simples ou composta que não podem ser encontradas na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Bom, aqui temos a eletrólise ígnea, né, que é um processo no qual uma substância no estado fundido, ou seja, no estado líquido, é submetida a uma corrente elétrica, resultando em duas novas substâncias, uma no cátodo, polo negativo, e outra no ânodo, que é o polo positivo. E também vale, né, complementar que a eletrólise ígnea ocorre em altas temperaturas, né, e na ausência de água. Nesse tipo de eletrólise, o sólido iônico deve estar liquefeito por aquecimento, no caso que é a fusão, e para os íons se deslocarem com mais facilidade até os eletrodos e aí se descarregarem, isso se explica porque no estado líquido os íons têm livre movimento. Bom, nós temos então, né, a eletrólise em solução aquosa. Nesse caso, existem os íons resultantes da dissociação iônica do eletrólito e os íons do meio aquoso que também participam do processo. Né? Então, aqui nós temos a dissociação do sal e a ionização da água. As duas alternativas para a migração de cátions em direção ao cátodo é o cátion de hidrogênio, né? E ânions e o ânion, né, que é o hidróxido. Então, né, basicamente essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? E nós temos aqui agradecemos a todos, tá, que assistiram essas aulas, essa explicação, né, sobre eletroquímica. E aqui temos algumas referências que nós utilizamos no nosso trabalho. É isso, obrigada.
Oi, eu sou a Alice Trindade e hoje, para complementar o assunto sobre eletroquímica, nós vamos fazer um experimento, tá? Para simular uma pilha. Então, a gente vai fazer uma pilha de batata. Primeiro, vamos aos materiais, que serão utilizados. Você vai precisar de uma faca, uma batata, 2 clipes, 2 moedas de 5 centavos. Lembrando que essa moeda tem que ser necessariamente de 5 centavos, tá, galera? Por ser feita de cobre. 3 fios de cobre, uma calculadora, que como vocês podem ver, é sem pilha. Vamos aos procedimentos. Primeiro você vai cortar a pontinha da batata só para poder um lado dela ficar em pé. Depois vai dividir ela em 2 partes, ao meio no caso, e vai ficar assim. Com muito cuidado, faz-se um furo em cada lateral da batata. Por que com muito cuidado? Olha o que aconteceu. Eu me cortei, né? Pois é. Por isso que é muito importante fazer o furo com muito cuidado, gente. Agora você vai pegar uma das moedas e enrolar em um dos fios de cobre. Após enrolada, como vocês podem ver, vai enfiar a moeda em um dos cortes feitos na batata. Agora é a vez de enrolarmos um dos clipes no segundo fio de cobre e enfiar em um dos cortes da outra parte da batata. Para ganharmos tempo, já montei a estrutura que vamos usar. Então, o que eu fiz? Bom, a moeda que está à sua esquerda foi o que fizemos anteriormente. E também colocamos o clipe que está à sua direita. Então, para completar, você só vai precisar enrolar uma ponta do último fio de cobre que sobrou no outro clipe que também sobrou. E a outra ponta desse mesmo fio de cobre você vai enrolar na outra moeda que também sobrou. Sendo que a ponta do clipe ela é enfiada no outro corte da batata que está com a moeda. E a ponta que está com a moeda ela vai ser enfiada no outro corte da batata que já está com clipe. E então no final teremos um polo positivo e o outro negativo. Agora vamos testar a nossa pilha de batata na nossa calculadora, que como vocês podem ver, está sem pilha. E aí eu apertei uns números bem aleatórios só para provar para vocês que ela está funcionando sim. Lembrando que seu aparelho tem que ter uma voltagem aí muito baixa para funcionar essa experiência.